é o estudo de caso, né? Vamos ver aí o estudo de caso que o Menkyu adicionou nessa sessão. Um enigma sobre o estoque. Onde está a moeda corrente? Desculpa aqui. Então, onde está a moeda corrente? Um enigma sobre o estoque de moeda da economia norte-americana refere-se ao montante de moeda corrente. No final de 2009, havia cerca de 862 bilhões de dólares em moeda corrente. Para colocarmos esse número em perspectiva, podemos dividir essa cifra por 236 milhões, o número de adultos acima de 16 anos de idade nos Estados Unidos. Esse cálculo implica que um adulto mantém consigo cerca de 3.653 dólares em moeda corrente em média. A maioria das pessoas se surpreende ao saber que há tanta moeda corrente em nossa economia, já que carrega muito menos que essa quantia nas carteiras. Portanto, quem está com toda essa moeda corrente? Então veja, ninguém sabe ao certo, mas há duas explicações plausíveis. A primeira é que grande parte da moeda corrente está no exterior. É o caso dos Estados Unidos, dado que vários países na África utilizam o dólar americano como uma moeda corrente. Em países onde o sistema monetário não é estável, aí o que eu adiantei, as pessoas frequentemente preferem os dólares norte-americanos aos ativos nacionais. De fato, é comum vermos dólares sendo usados no exterior como meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. A segunda explicação é que grande parte da moeda corrente está sendo mantida por traficantes de drogas, sonegadores de impostos e outros criminosos. Para a maior parte da população dos Estados Unidos, a moeda corrente não é uma forma muito boa de se guardar riqueza, uma vez que pode ser roubada ou perdida. Além disso, ela também não rende juros, enquanto os depósitos bancários eles rendem. Portanto, a maioria das pessoas mantém consigo somente pequenas quantidades de moeda corrente. Já os criminosos evitam depositar suas riquezas em bancos, porque os depósitos bancários dariam uma pista com a qual a polícia, portanto, poderia localizar suas atividades legais. Para os criminosos, a moeda corrente pode ser a melhor reserva de valor possível, e essa notícia aí combina com aquilo que a gente já viu aí em vários exemplos de narcotraficantes mexicanos, colombianos, que os caras têm uma montanha de dinheiro em suas casas, muitas vezes enterram esse dinheiro, e claro, você tem muita moeda em circulação em economias mais atrasadas ou economias colapsadas, como aí o caso da África é um grande exemplo disso. Então, boa parte do continente utiliza o dólar americano como uma moeda de troca no seu funcionamento. Outro exemplo que eu citei é a Argentina, né? O colapso da moeda tem feito com que os agentes econômicos argentinos recorram ao dólar como uma moeda de reserva de valor, de troca e etc. Então, você vê que esse é o custo que a economia americana tem, né? Um custo entre aspas, de ter uma moeda, enfim, confiável e utilizada para o comércio internacional no mundo inteiro. Então, inclusive, como mostra aí, né, nesse estudo de caso, inclusive o uso do dólar para justamente também as transações perigosas, né, ou as transações do crime. Então, ninguém no crime está pedindo peso colombiano. O cara quer dólar americano, porque sabe que o dólar americano tem um poder enorme de compra em qualquer lugar do mundo. Então, isso aí é um caso